essas empresas de TVDE cobram uma comissão do que o motorista ganha? Esse modelo de negócio existiu ao início, desapareceu. Portanto, o que aconteceu agora é o motorista é uma pessoa independente, o motorista também aluga um carro, e que eu acho que é um benefício ótimo para quem trabalha neste setor, que muitas vezes não se fala. Eu assim tenho um carro novo, com a manutenção em dia, não tenho que pagar seguro, não tenho que pagar leasing, tenho zero problema. Isto é um rendimento escondido, mas que é um rendimento muito grande, porque se pensarmos quanto é que nós pagamos para ter um carro hoje em dia, se eu quiser comprar um carro, é um custo enorme, e este motorista fica com o carro. Portanto, eu trabalho, faço o meu rendimento, tenho que fazer qualquer coisa a nível pessoal, estou a fazê-lo de graça. Qualquer coisa a nível pessoal, estou a fazê-lo de graça, estou a fazê-lo de graça, estou a fazê-lo de graça, estou a fazê-lo de graça. Eles disseram que o mercado está a crescer. Têm razão, mas não te disseram como. No episódio 1 fizemos um manifesto, expusemos o sistema, mostramos os números que ninguém quer ver. E a resposta foi silêncio. O silêncio de quem sabe que os factos não estão do seu lado. Hoje começa o episódio 2 e hoje respondemos à Bolt, porque quando o diretor de uma das maiores plataformas de transporte em Portugal vai a um podcast e afirma com toda a confiança que cada carro TVDE retira 5 veículos particulares das ruas e que ainda há poucos TVDE no país, alguém tem de fazer as contas. Nós fizemos. E os números não batem certo. Aliás, as próprias declarações dele não batem certas. Porque na mesma entrevista, na mesma conversa, ele contradiz-se. E essa contradição revela algo muito mais grave do que um erro de cálculo. Revela um modelo de negócio que é ilegal, que cria motoristas informais, que prende pessoas horas e horas atrás de um volante, com a promessa de liberdade e a realidade de uma armadilha. Isto não é opinião, são factos, são as suas próprias palavras. Neste episódio e no episódio 3 que se segue, vamos expor as ideias erradas que as plataformas querem instalar no debate público. Vamos mostrar que a realidade do setor está muito pior do que se pensa. Muito pior do que os estudos que eles próprios encomendam querem fazer acreditar. Porque há uma diferença entre um mercado que cresce e um mercado que cresce sobre as costas de quem trabalha nele. Bem-vindos ao TVD Exploit, episódio 2. A investigação continua. Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo episódio, e neste segundo episódio temos tantas coisas para vos revelar acerca do TVDE e esperemos que vocês tenham gostado do primeiro episódio, tenham aí ido, colocar o gosto e subscrever a página. Peço também que subscrevas se queres continuar a receber estes vídeos. E vamos começar já naquilo que nós prometemos no vídeo passado, sobre respondermos à Bolt, sobre tantas coisas que a Bolt disse. Em primeiro lugar, eu gostaria de elogiar a Bolt naquilo que é possível, pelo menos na sua abertura e na sua forma de comunicar com os motoristas e tentar se aproximar daqueles que trabalham neste setor, fazendo às vezes na sua página de parceiros, campanhas, concursos, convidando para as lives, sabendo que esta estratégia ela não é nova. Tivemos o mesmo caso no Brasil, 99, que também percebeu que com o Uber comandava o mercado, então eles ganharam nisso, na relação que tinham com os motoristas. A Bolt está a seguir o mesmo segredo, mas é sempre louvar toda a aproximação das plataformas, sendo que a Uber não abre a porta a ninguém, não é? Então, pelo menos, neste sentido, nós hoje vamos falar da Bolt e de algumas declarações do seu diretor, o Dr. Mário Moraes, ao longo destes meses todos, em podcasts, entrevistas, e vamos abordar hoje a entrevista que ele deu no Bitalk.
E nesta entrevista nós temos várias coisas para nós comentarmos e analisarmos. E vamos olhando para o vídeo e vamos comentar cada situação e depois vamos trazer os números e vamos mostrar a todos vocês a realidade nua e crua do nosso setor. Vamos lá então começar a analisar tudo aquilo que ele disse. Vamos cortar, obviamente, não vamos ter tempo, nem vos quero perder tempo e quer que este vídeo seja mais curto, mas que traga mais conteúdo no sentido de números, no sentido de trazer realmente respostas a tudo isto. Vamos lá então. Vamos então pôr o vídeo aqui no play e vamos começar a analisar o vídeo do Dr. Mário no Bitalk. Ok, então já que estamos nos mitos, e tu falaste de rendimento, o rendimento dos motoristas também é um mito da sociedade? O rendimento de ser um mito não é, há um rendimento. Há um rendimento. O valor desse rendimento. É certo. Ser baixo. É sim. Fala-se que é baixo. As plataformas dizem não, até é superior a um salário. Em relação aos rendimentos, há aqui duas coisas interessantes. Uma, nós andámos a recolher os rendimentos de todos os motoristas, a fazer as contas de quanto é que eles pagavam de renda, quanto é que tinham de consumo de combustível, e um motorista que trabalha mais ou menos 40 horas por semana vai tirar mais que o ordenado mínimo nacional e, atenção ao add-on, e tem um carro. E ganha um carro, não é? Tem um carro que só tem que pagar combustível para andar, não tem leasing. Mas quando diz mais que o salário mínimo é tipo 10 euros mais que o salário mínimo? Não, ou significativamente? É por volta dos 1000 euros líquidos. 1000 euros. Depois há motoristas que são mais eficientes, outros menos eficientes, que põem mais algumas horas, que põem menos horas e, portanto, a partir daí começa a diferenciar. Mas é possível haver motoristas a fazer 2, 3 mil euros por mês? É possível e existe. Existe? Existe. Isso é porque trabalham mais ou trabalham nas alturas certas? São mais eficientes, têm mais experiência, trabalham na altura certa, põem mais algumas horas em algumas semanas, portanto eu sei que vem uma semana de Santos Populares. Esta semana vou trabalhar mais. Nesta semana eu vou fazer as 60 horas que eu posso por lei. Portanto vou dar tudo nesta semana. Existe um limite de 60 horas por semana? Existe um limite legal de horas que podes trabalhar. E portanto eu posso dar mais nesta semana e dar menos na próxima. Portanto, isto é uma questão de gestão. Não posso dar exageradamente mais numa semana. Portanto, e as 60 horas é onde bloqueia. Criou-se um segundo mito que é há viagens melhores e há viagens piores. Exato. Calma, antes de nós continuarmos aqui, nós vamos fazer aqui uma paragem e vamos então responder ao Dr. Mário Moraes e saber se os motoristas realmente ganham 1000 euros por mês. Então, eu vou aqui às minhas cábulas, né? E como eu preciso delas, porque isto é muita informação, né? Então, eu vou passar aqui as imagens que vocês vão ver e nós vamos trazer aqui alguma explicação. E nós pedimos aqui a uma empresa de contabilidade que nos ajudasse, né? E que tem sido um trabalho muito trabalhoso mesmo. Então, nós vamos tentar trazer aqui uma noção de como o mercado funciona a nível de valores, porque muita gente não sabe, muita gente começa a trabalhar nisso e não tem mínima noção do que é trabalhar no TVD. Então, nós vamos então explicar aqui um pouco como é que funciona a questão do TVD e toda esta burocracia de trabalhar no TVD e como é que isto funciona. Nós temos várias formas de trabalhar no TVD, mas a forma mais geral, ou que toda a gente usa, a maior parte dos motoristas usam, é recibos verdes. A pessoa trabalha para uma frota e passa o recibo verde dos seus ganhos. Pronto, e o que acontece é que quem tem recibos verdes, ele abre a atividade e se é a primeira vez que abre a atividade, ele tem um primeiro ano de isenção, de segurança social, mas vai ter de pagar IRS, vai ter de pagar o IVA se passar dos 15 mil euros, ok? Então, o que é que nós temos aqui, primeiramente? Então, temos o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado, os recibos verdes, ou seja, os motoristas pagam 23% a partir do ponto em que faturam mais de 15 mil euros. Ou seja, então nós vamos fazer os cálculos aqui a um motorista que já esteja no segundo ano e facilmente um motorista atinge os 15 mil euros se passar os recibos todos como deve, mediante a faturação que nós temos aqui os cálculos. Temos o IRS, que no regime simplificado aplica-se o coeficiente de 35%
à atividade de transporte de passageiros. Ou seja, o Estado considera apenas 35% do rendimento bruto como lucro tributável. Os restantes 65% são assumidos como despesas, sem necessidade de comprovativo, sobre o rendimento coletável resultante. Aplicam-se os escalões normais de IRS. Segurança Social, primeiro ano está isento. O motorista, ou seja, a partir do segundo ano ele começa a pagar 21,4% sobre 70% do rendimento bruto. O que é que acontece? Nós fizemos uma sondagem nas redes sociais em que 175 motoristas responderam e a pergunta foi: qual é a média da tua faturação mensal? Então tivemos, como mostra aí a imagem, 36% respondeu que a média é de 2.000 a 2.500 euros mês, faturação que eles faturam, ou seja, é o que eles faturam que aparece na plataforma para eles. Esta faturação já sei a comissão das plataformas, é o que aparece na faturação. 40% entre 2.500 a 3.000, 5% entre 3.000 a 3.500 e 19% entre 3.500 a 4.000 euros. A média resultante dá 2.690 euros. Okay? Então os dados revelam que 76% dos motoristas fatura abaixo dos 3.000 euros, concentrando-nos ali nos 2.000, 3.000 euros, por aí. Então, depois fizemos outra pergunta, que é: qual é o custo mensal com o carro e seguro? Em que 37% dos motoristas responderam que é entre 500 a 600 euros, isto é o valor do carro, da prestação do carro, e o do seguro. 20% responderam de 600 a 700, 24% 700 a 800 e 19% de 800 a 900. Calculo, pelo aquilo que eu vejo, que possivelmente estes motoristas, 19% que pagam mais 800 e 900, sejam motoristas que tenham e que faturam mais, sejam motoristas que tenham carro black, um Tesla, por exemplo. Então, a média dos gastos dá mais ou menos entre o carro 670 euros por mês. Então, o que é que nós fizemos aqui? Uma simulação. Fizemos uma simulação a um motorista que faturasse 2.500 euros por mês e que dá 30.000 euros ao ano. O que acontece? A maior parte das empresas TVDE, quando um motorista fatura e quando ele está na taxa quando ele tem de pagar IVA, então o que é que as empresas, muitas das empresas não têm caixa para pagar o IVA de 23%, a mais do que o motorista faturou. Então, se um motorista faturou 1.000 euros, dos 1.000 euros temos de tirar 23%, porque vai ser contabilizado como IVA, porque a fatura do motorista vai sair com o IVA. Então, isto obviamente que há casos isolados e as coisas mudam, há casos que não são assim, mas a maior parte dos motoristas que nós entrevistámos e falámos, eles dizem que quando passam para o regime de IVA, eles é que pagam esse regime sobre os seus rendimentos. É por isso que, e no fim nós vamos falar sobre isto, o sistema empurra os motoristas para a ilegalidade. Então, de faturação bruta, deste bolo todo, 30.000 euros ao ano, o valor real sem IVA são 24.390 euros. Com a base tributável a 35%, de 24 a 390, ou seja, dá 8.000 euros, 537 euros de dedução específica. Depois, a questão do rendimento coletável são 4.462 euros de rendimento coletável. O IRS a pagar dá a taxa de 13%, dá 530 euros ao ano. Isto são valores ao ano. O cálculo da Segurança Social no segundo ano, estamos a falar de 21% sobre 70% dos rendimentos, de 24.390, aproximadamente 3.654 euros ao ano. O IVA a devolver são os 5.610 euros, que é o IVA que ele vai deduzir dos seus ganhos, porque é o que a maioria dos motoristas faz, das empresas TVD fazem, porque não têm caixa para devolver ao motorista esse valor. Então, a simulação de dados reais, aqui eu vou só dar aqui, isto é um carro a combustível. Vocês têm noção um bocado disto, um carro a combustível nos dias atuais. E nós fizemos aqui uns cálculos em relação ao combustível, pedimos também informação sobre os combustíveis, quem tem carro a combustível. Então fazemos aqui um cálculo
de faturação, um cenário de carro a diesel, uma faturação bruta de 32.280 euros, rendimento real sem IVA 26.244, IVA a devolver 6.036, Segurança Social 3.925, IRS 563, carro inseguro, ou seja, ao ano, são valores ao ano, 8.040 euros, combustível anual 7.200 euros, manutenção, demos aqui um número simpático, 600 euros. O que acontece? O motorista, neste cenário, porque este é um cenário que nós recebemos até de vários motoristas que têm carro a diesel, que deixaram de operar, deixaram de trabalhar, porque se eles tivessem seguido toda a regra, eles teriam realmente o dinheiro que eles recebiam, não dava a pagar tudo. Ou seja, o líquido anual daria menos 120 euros. Muitos motoristas trabalham exatamente para ter fluxo de caixa, estão-se a endividar nas finanças, na Segurança Social, porque não conseguem, a não ser trabalhar na legalidade. E nós temos dados como o carro elétrico, que está a aparecer aí também, aqui na tela, ou seja, em que dá um pouco melhor devido ao consumo de eletricidade. A eletricidade é menor, mas estamos a falar de 290 euros por mês, se seguir tudo à regra, se o motorista declarar tudo conforme manda a lei, ok? E temos aqui vários cenários, né, em que nós vemos qual é a percentagem líquida. Se for isto é aqui que nós temos perceber isto. Há motoristas que trabalham com carros próprios, pessoais, no caso o slot, como o DAT, motoristas que alugam viatura, motoristas que trabalham à comissão. São os três cenários que nós temos mais no nosso mercado, ok? Então, um motorista que trabalha carro próprio diesel, se ele faturar os 30 mil euros ao ano, ele vai ficar com 13% da faturação apenas. Dá uma média de 333 euros. O próprio elétrico dá 21% do seu rendimento. Uma pessoa que alugar um carro de 300 euros por semana dá 29%. Um carro próprio elétrico na garagem dá 31%. Uma pessoa à comissão, que é a forma que o motorista consegue ganhar um pouco mais, dá 34%. E mesmo aqueles que têm um Tesla Black, que uma média que nós estamos a calcular todos os meses 4 mil euros por mês, que é o fatura, fica apenas com 23% do seu faturamento. O que acontece? O salário mínimo, a pessoa recebe líquido ao ano 13.595 euros. Dá uma média de 1.133 euros por mês e a pessoa do que é bruto fica com 90% do salário. Ou seja, estamos a fazer esta comparação para dar resposta ao Dr. Mário que o que ele disse não é verdade, ok? Então, nenhum motorista fica com o salário mínimo sequer. E estamos a falar das horas que são trabalhadas. Nós vamos andar aqui mais para a frente para nós vermos aqui a comparação de horas, ok? Então, comparação de horas. Um motorista VDE trabalha em média 6 dias por semana, 12 horas por dia, na rua. Total, 312 dias, vezes 12 horas, dá 3.744 horas por ano. Sem férias pagas, sem subsídio de Natal, sem baixa médica garantida e sem dias de descanso, porque os 22 dias também contam. O trabalhador ao salário mínimo trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia, com 22 dias de férias pagas, deslocação diária. Nós contabilizamos aqui 1h30, ida e volta. Total anual efetivo, 220 dias, vezes 9,5 horas. Dá 2.090 horas por ano. Lembrem-se, com direito a subsídio de férias, subsídio de Natal, baixa médica, subsídio de desemprego. Estamos a falar de uma diferença abismal. Vejam aqui. As horas de trabalho de um carro a diesel, de um motorista aqui, ou seja, são 3.744 que um motorista precisa, nos dias atuais, trabalhar para faturar aquele valor que nós vimos atrás. Um salário mínimo tem de trabalhar 2.090 horas. Ou seja, estamos a falar aqui, comparem a questão dos rendimentos. Se for um carro a diesel nos dias atuais, com os custos de combustíveis, zero. Ainda paga para trabalhar. Um carro elétrico ganha 3.500 euros. Ou seja, é quase o valor do rendimento de inserção, né? Então, estamos a falar de
à hora, um motorista TVDE recebe 93 cêntimos, sendo que um salário mínimo recebe 6,51 €. Estamos a ver os 22 dias de férias e nada é garantido num trabalhador TVDE. Ou seja, trabalhamos mais 1.654 horas por ano do que um trabalhador de salário mínimo. E vocês acham que o Sr. Mário tem razão? Não acredito, ok? Por isso, nós vamos continuar a ver um bocadinho mais o vídeo e vamos analisar um bocadinho. Quando, se pensarmos, o que o algoritmo faz é tentar maximizar o teu tempo de rendimento. É dizer, ok, eu vou-te dar uma viagem daqui para aqui, para depois tu teres outra, para depois teres uma maior, uma mais pequena, portanto conseguir que as pessoas estejam sempre a trabalhar. Quando tu começas a quebrar o algoritmo, e portanto tu estás a dizer que uma pessoa qualquer, portanto quem quer que seja, consegue no microsegundo calcular se aquela viagem é rentável para a sua operação toda de um dia. Portanto tens 20 segundos para aceitar uma viagem. Isto é humanamente impossível. Portanto, o algoritmo serve e o grande propósito, porque nós precisamos de motoristas motivados, é que o algoritmo lhes maximize o trabalho. Mas vocês também vão ter viagens que são melhores e piores. O que é melhor? Fazer uma viagem curta ou fazer uma viagem longa? Depende. Se apanhares o trânsito, estás feito. Óbvio. Não, e depende. Eu vou responder a isto. De facto, será que há viagens más ou viagens menos, ou viagens boas? Será que nós conseguimos naqueles segundos ver se a viagem é boa ou se a viagem é má? Será que nós temos capacidade? Eu peço desculpa ao Dr. Mário mais uma vez, ele está enganado. Sim, nós conseguimos ver se a viagem é boa e eu vou-lhe mostrar como. E vou-lhe mostrar como é que nós vemos que a viagem é boa e como a viagem é má. E vamos pôr aqui um vídeo de um dia à noite, eram 8 da noite. Não lembram-se quando houve aqueles dias de tempestade em que as estradas estavam cortadas? Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo, um pouco, para verem as viagens que estes meninos mandavam para os motoristas, para ver se são boas, se não há viagens boas, não há viagens más. Mais uma vez, o Dr. Mário está a iludir-nos. Fiquem um bocadinho aí a ver. Quero-vos mostrar neste vídeo, estamos aqui no dia de tempestade em Portugal, não é? E estamos a ver aqui as viagens que as plataformas num dia de tempestade às 8 são 8h40 da noite. As plataformas, o tipo de viagens que as plataformas nos enviam. Vocês terem noção, a plataforma vai enviar uma viagem para fazer 8 km, ganhar 3,62 €. 3,62 € não é o valor que o motorista fica, é o valor para a empresa, para os custos. Vocês têm noção, é um dia temporal, está um temporal, vocês verem o respeito das plataformas. Vejam as viagens, 3,49 €, 8 km para ir fazer quase 20 minutos, para ganhar 3,62 € não é um motorista. Um motorista deste valor deve ficar com cerca de 30% deste valor. Vejam o quão ridículo é. Não é um dia normal, é um dia perigoso para andar na estrada, não é? Vejam, cliente a 3,8 km, mais 5, isto dá praticamente 9 km. Para a empresa não é um motorista, a pagar 4,71 €. 4 euros, há bocadinho era outro valor, mas aqui 4,71 € aqui, 4 km, vejam isto, vejam o quão ridículo é, reparem, num dia de tempestade, é ridículo. Vamos continuar a ver então, mais um bocadinho. Eu vou-vos dar o exemplo hoje, estava de camisa, não queria suar, vinha aqui, então apanhei um Bolt da minha casa para a estação. Um Bolt com ar-condicionado. Com ar-condicionado, e é uma viagem de carro, são de 4 minutos. Ele recebeu 4 € para fazer esta viagem. Portanto, ele recebeu 1 € ao minuto, recebeu 60 € a hora. Acho que é um rendimento simpático. Mas tu pagaste 4 € não pagaste mais. Não são 60 Estás a dizer, euros. paguei um bocado mais. Estás a dizer que a comissão, o que ele recebeu foi 4 € foi 4 €. Tá bem, já líquido de comissão. Ele recebeu 60 € a hora durante 4 minutos. Mas se ele tiver sempre a aceitar... Ele pode ficar depois de 10 minutos parado, não é? Hoje em dia... Portanto, já não ganha os 60 € a hora, já ganha 20 € a hora. Sim, ganha, mas mesmo assim ganha 20 € a hora. Vamos fazer aqui o ordenado mínimo nacional, são o que é 5? O resto da hora.
O ordenado mínimo mensal são 4,80, 5, 5,20, qualquer coisa por aqui. Portanto, estamos a falar de uma... Dá tempo para essas paragens, mas hoje em dia eu gostava de ter mais motoristas na rua. Vejam lá como é prestar a informação. Ele sabe perfeitamente que o valor que o motorista faz à hora não é o valor que vai para o motorista. E se ele souber que em muitos casos aquele valor hora será, para o motorista vai 30%, eu costumo sempre dizer, para o motorista vai 30% do que a empresa recebe. Ou, por exemplo, vai 25% do que o cliente paga. E ele sabe, ou seja, isto chama-se desonestidade. Porque o motorista não vai estar a dizer que o motorista isto dá 60 euros a hora. Ele sabe, ele está a ser desonesto. Porque sabe perfeitamente que o motorista, for preciso estar trabalhando numa hora a 15 minutos e for preciso estar 45 minutos parado. Ou seja, e mesmo que faça 20 euros a hora, pode haver uma hora que ele só faz 3 ou 4 euros. E que este valor que ele faz, ou seja, para o motorista vai 30% após os impostos a pagar tudo. E com muita sorte. Porque se for um carro a diesel, já os custos já são outros. Então, é muita desonestidade deste senhor que está à frente de uma plataforma, não é? E que o governo deve ver estas coisas e deve questionar. Porque é que você está a dizer que o motorista ganha 20 euros a hora, no mínimo, e que em Portugal um salário paga 5, 6 euros, quando sabe que o custo operacional, o custo para um recibo verde, para a maior parte dos motoristas, é elevado. E muitos motoristas ganham porque não querem passar recibos verdes. E vivemos um montão de motoristas informais. Mas já vamos à frente falar um pouco sobre isso. Tenho muitas viagens que não são feitas. Ou seja, as pessoas ficam à espera de motorista e não ficam demora muito tempo, mudam de aplicação ou vão de outra muitas forma. viagens que não são feitas. Bom ponto. Eu gostava de ter mais motoristas, não sei porquê. Eu às vezes passo horas e horas sem viagens e as que eu recebo são mal pagas, são para sítios que não interessam, são para lugares que não são bons, são viagens que não compensam o carro andar. Se ele tem viagens que não são feitas, é realmente por causa disto. É porque os preços são tão baixos que as viagens não são aceitas. E eu quero mais motoristas para quê? Porque os novos motoristas aceitam tudo. E quando entram novos motoristas, eles aceitam tudo. Porque eles precisam aceitar tudo, porque eles não sabem fazer contas. E este senhor sabe. Ele sabe muito bem o que está a dizer. Ele está a dizer que as pessoas ganham 25, 30 euros a hora para atrair motoristas que não conhecem o setor, para depois ficarem presos no setor. E é isto a estratégia que este senhor quer fazer. Vocês têm uma ideia de quantas viagens é que não são feitas? Eu aqui, perdoem-me, não vou dizer porque não quero que o meu concorrente ouça a minha percentagem, mas ela é uma percentagem nos 2 dígitos. Ok, mas então estávamos a falar em termos do que as pessoas ganham, que é superior, já falaste, se calhar do que eu percebi tu deves dizer aos TV10 que é à volta do salário médio nacional, não é? Que eles podem tirar de líquido. Sim. São cerca de 1.400 euros, se não me engano, 1.200. Isso significa que todo este mito de que quem tem que trabalhar nos TV10 são pessoas que estão dispostas a receber salários mais baixos, então não faz sentido. Eu acho que quem se move para os TV10 são pessoas muitas que vêm de um salário mais baixo e que têm ali uma boa oportunidade de aumentar o seu salário e ganhar flexibilidade. Esses são os 2 argumentos que nós usamos e que eu acredito mesmo que são reais. Mais uma vez, vejam isto de ter um carro. Eu quero-vos mostrar outro vídeo dele em que ele diz algo que é muito perigoso para o setor.